da 106 aqui pela sua Jeremias FM, momento em que temos aqui no nosso estúdio a presença do prefeito de Sítio do Quinto, Jair Santos, que é mais conhecido como Jair dos Correios. Ele conversa conosco a partir de agora. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremias FM, em especial o nosso povo de Sítio do Quinto. Pois não, Jair, eu vou começar logo pela problemática, né? Porque o sindicato aqui, né, inclusive com a nota aqui, né, reclamando de algumas questões relacionadas ao piso salarial dos professores lá do município de Sítio do Quinto. Qual é a situação, Jair? Qual é a cobrança que está sendo feita pelo sindicato? Olha, Adalberto, eu acho que não é só em Sítio do Quinto, é uma cobrança nacional, né? Sobretudo no estado da Bahia. Eu acho que 80% dos municípios estão nessa luta, porque é uma cobrança em que o presidente ele assinou uma portaria no final do ano, decretando que a gente... Portaria, não foi um decreto, foi uma portaria para que os municípios reajustassem o salário do professor em 33,24. E aí, de acordo com a realidade de cada município, as pessoas foram negociando, foram ajustando, e alguns municípios conseguem pagar esse reajuste, mas outros municípios vivem uma realidade totalmente diferente. É o caso este de Sítio do Quinto. Sítio do Quinto hoje, nós temos aí uma folha sem o reajuste do professor. Uma folha geral hoje nós temos aí 1.600.000 para um município que tem um coeficiente de 0,8, é muito pesado. É muito pesado. Talvez seja uma das maiores folhas do estado da Bahia. Proporcionalmente falando. É bom sempre a gente frisa aqui que nós antigamente tínhamos um coeficiente de 1,2, ou seja, falando em recurso, em dinheiro, caindo para 0,8, nós perdemos aí algo em torno de 500, 600 mil por mês. Então a gente vive uma realidade totalmente diferente dos vizinhos que porventura deram os 33,24%. Certo. Jair, há uma certa questão, e outro dia estava até falando aqui, com relação à interpretação do reajuste. Não é que você esteja obrigado a dar o reajuste integral dos 33%, né? Você é obrigado a cumprir o piso salarial. O que você está questionando é que não consegue cumprir o piso, independente das vantagens. Na verdade, Adalberto, a questão não é nem o piso. Porque quando os professores, os sindicatos, eles dizem os municípios têm dinheiro, eu concordo plenamente que o município tem dinheiro para pagar o piso. Mas qual é o valor do piso para 40 horas? R$ 3.845,63. Isso. Hoje, em Sítio do Quinto, eu desafio aqui um professor que ganhe abaixo do piso. Pra você ter uma ideia, o professor de Sítio do Quinto hoje, que é nível 1, eu trouxe até aqui um contra-cheque, para não dizer que a gente está... O professor nível 1 de Sítio do Quinto, que deveria receber o piso, ele está recebendo hoje algo em torno de R$ 4.400. Isso nível 1. O professor nível 3, por exemplo, aqui, R$ 4.180. Isso aqui é o nível 1. Não sei se dá para ver aqui o valor bruto. Dá para ver? Tá. Pronto, tá aí. Isso aqui é nível 1. E aí, você vê que é 3.845, então a gente já está pagando acima do piso. Isso sem o reajuste. O professor nível 3, por exemplo, ele está ganhando hoje R$ 6.615. Então está totalmente acima do piso. O que a gente diz a eles, fala com eles, o que a gente tentou negociar até agora, é que a gente não entende que o professor tem que ganhar bem, obviamente. A gente sabe que quanto melhor remunerado, as pessoas rendem mais, trabalham mais, se desempenham um trabalho melhor. Porém, o que eu coloco na cabeça, o que eu tentei implantar na cabeça de cada um, é que é melhor você ter o seu salário em dia
do que você ter um salário alto e não receber, que é o que acontecia sempre no sítio do Quinto. As pessoas se desequilibrou a economia do município. Quer dizer, o município entrou em caos, prejudicando totalmente não só os principais artistas da história, que nesse caso são os alunos, mas prejudicando todo o município, toda uma população, porque a partir do momento que você atrasa um mês de salário, você desequilibra todo mundo, as pessoas que deixam de receber, o comércio local, enfim, e principalmente a gestão, que vai perder a credibilidade, algo que a gente tem conquistado ao longo desses 5 anos, graças a Deus. Estamos cumprindo com nossa responsabilidade, com os compromissos com o povo e com os nossos servidores. Aí eu volto aqui atrás, Adalberto, para você ver que às vezes eu acho que isso também seja uma total falta de respeito, principalmente para com os alunos. Porque nós temos os alunos aí voltando de uma pandemia, 2 anos praticamente sem aula presencial, e quando chega num momento desse, os professores, eu digo os professores, mas também tem as exceções, não são todos que estão aderindo à greve, mas aqueles que aderiram à greve têm que entender que o dinheiro ele é importante, o salário do professor ele é importantíssimo, e eu sei disso, tanto é que eu procuro cumprir rigorosamente os prazos e pagar em dias. Mas mais importante do que tudo para dentro da educação são os alunos. Não existe educação sem aluno. E o que a gente tem procurado fazer em relação à educação do sítio do Quinto, desde que iniciei lá em 2017, sem a necessidade de cobrança de sindicato, sem a necessidade de pressão de sindicato, eu assumi a cadeira, vi as necessidades que tinha na época, vi a realidade financeira e já fui logo dando. Reduzi a carga horária, fiz a mudança de nível de todos aqueles que vinham cobrando a gestão anterior 3, 4 anos e não tinha conseguido. Fiz tudo isso. Em 2017 não tive a condição de dar o reajuste, é fato. Mas em 2018 eu reajustei o salário deles. Em 2019 reajustei o salário. Em 2020 e reajustei novamente, dando 12,81, que foi o valor reajustado pela lei do piso nacional. E lembrando a eles que em 2020 praticamente não trabalharam, eles passaram o ano todo com salário reajustado. Alguns municípios retiraram a regência de classe por os professores não estar em sala de aula, mas eu tive consideração a eles, paguei todo certinho, o ano inteiro, e não tirei nada, eles receberam integral, sem subtrair nada do salário deles. Então eu acho que esse seria o momento também da gente sentar e discutir. Nós já sentamos, discutimos, não chegamos a um acordo, até porque eu ofereci a eles 15%, na última sessão da Câmara, eu botei um projeto, reajustei todos os servidores com 12%. A gente sabe que a inflação deu 10,16%, mas lá em Sítio do Quinto eu reajustei todos os servidores que ganham acima do salário mínimo com 12%. Fiz a proposta aqui aos professores para reajustar 15% agora, e quando chegar lá no meio do ano a gente pegar as receitas, somar tudo novamente, fazer uma somatória e ver se realmente tem condições de dar mais reajuste. E aí a gente reajustar, e se tendo a condição de reajustar, obviamente vai sobrar dinheiro. E ali eu já ia dividir em proporção igual à carga horária de cada um. Então, eu acho que faltou um pouco de credibilidade da parte deles para comigo. Algo que eu nunca deixei de cumprir. Sempre fui responsável, estou sendo responsável. Até porque se eu fosse irresponsável, eu daria aí um salário 40% acima do que eles já ganham. Mas aí eu estaria sendo irresponsável de não pagar. Porque eles falam o seguinte: você é professor, você é concursado, e eu reconheço que sou, mas não sou irresponsável, porque eu sou concursado, colocar um salário que ninguém vai poder pagar. Nem eu e nem o próximo prefeito e quem quiser que venha. Então a gente tem que fazer as coisas dentro de uma realidade. Hoje a gente vive a realidade de Sítio do Quinto, que é diferente da realidade de Antas, que é diferente da realidade de Adustina, que são vizinhos que deram uns 33%. Para você ter uma ideia,
Antes deu 33%, e o que passou do salário hoje atual do Sítio do Quinto, sem o reajuste, foi coisa R$100, R$200. Então estava muito abaixo do piso. Totalmente. Lá o salário é totalmente diferente do nosso. Sem contar que o município de Antas, ele tem um coeficiente de 1,2 e recebe aí algo, 500, 600 mil a mais do que Sítio do Quinto, que dá mais de 6 milhões por ano. Deixa eu colocar aqui uma situação. E com esse incentivo do governo federal de colocar para os professores 33%, houve aumento para as prefeituras, uma disponibilização de uma verba maior para as prefeituras, para que elas possam honrar esse aumento? Qual a situação? Houve um aumento significativo em alguns municípios, principalmente quando você aumenta o número de alunos. Porque o que aumenta o reajuste, os repasses, a receita do município é a quantidade de alunos, porque o repasse está fixado ali pela quantidade de alunos. E para a gente não é tão significativo, porque a gente perdeu muito aluno. Mas houve um reajuste. E quando eles dizem que o repasse da União dá para pagar o piso, eu acredito sim que dá. Tanto é que se fosse R$3.800, a gente não teria nem discutindo aqui, já estaria pago, porque hoje eles já ganham o dobro, por que eu não iria pagar os 3 mil? Hoje aí o problema, você entende que o plano de cargos e salários saiu um pouco alto do que a prefeitura poderia comportar? Justamente, eu acho que o município hoje não deixa de cumprir o piso, o que a gente pode deixar de cumprir é o plano de cargos e salários. Porque, como eu falei, o plano de cargos e salário ele foi aprovado, inclusive eu fui um dos que aprovei quando eu era vereador, mas nós vivíamos uma realidade totalmente diferente de hoje. Nós vivíamos, como eu acabei de falar, nós tínhamos em média de 3.600 alunos, e nós tínhamos um coeficiente, um repasse de FPM de 1,2. Foi lá atrás, na época de Magalhães, e depois foi revisto em 2010. Então, naquele momento, estaria tudo normal, dentro da normalidade. E eu digo aqui, tranquilamente, se os professores, se a gente não tomar uma consciência de sentar e rever o plano, daqui mais um dia ninguém consegue pagar. Porque os alunos eles estão simplesmente diminuindo e as despesas sempre aumentando. Então, fica inviável para um município, sobretudo um município como o Sítio do Quinto, que é um município pequeno, que tem uma receita pequena, e uma folha de pagamento dessa natureza. 1.600.000 sem esse reajuste, quando a gente reajustar vai para mais de 1.850.000, 1.900.000. Eu não sei se é o caso de Sítio do Quinto, mas muitos sindicatos reclamam que há por parte dos gestores contratações, né, que não poderiam acontecer, não deveriam acontecer dentro das pastas. Você tem contratos dentro da educação que seriam contratos que não tão necessários? São muito poucos, Adalberto. Lá em Sítio do Quinto a gente reduziu muito o número de contratos, mas eles existem. Por quê? Porque o professor concursado, de acordo com o plano de carreira, eles são protegidos demais pelo plano, e se você tiver que colocar um professor concursado lá na zona rural, 30 quilômetros, 40 quilômetros, eles não é. Eles brigam na justiça e não querem ir. E aí acaba que você tendo que colocar alguém para não deixar aqueles alunos desassistidos. Outra coisa também que acontece muito nos municípios é quando você tem o EJA funcionando, você contrata uma pessoa e diz, olha, você arruma os alunos e aí você vai dar suas aulas. Por quê? Porque aqueles alunos, consequentemente, estarão no ano seguinte ajudando o repasse do número de alunos, estarão ajudando no repasse da receita do Fundeb. Então, muitas das vezes, eles contribuem também com a receita, porque eles estão ali em busca, buscam os alunos, e ali obviamente que vai melhorar a receita para o ano seguinte. O pessoal está cobrando, estou vendo aqui a nota, o pessoal cobrando que as folhas de pagamento do mês de janeiro e fevereiro você não disponibilizou? Mas, Adalberto, hoje em dia é disponibilizado no ETCM, está lá. Então, nós estamos lidando com professores, estamos lidando com um presidente do sindicato que trabalha em Sítio do Quinto e que é professor também em Antas, e ele sabe
que ele recebeu o salário de antas agora praticamente quase igual ao do quinto, sem reajuste. Então, custa você pegar e... Porque assim, também tem as particularidades de cada servidor. Tem servidor que não quer que seu nome seja exposto ali, porque às vezes tem um empréstimo, uma coisa ou outra, você não tem que estar expondo a vida de ninguém. E assim, a gente libera as folhas valor geral. Agora, nome por nome, fica até inviável da gente fazer isso, até para preservar um pouco a vida de cada um. Mas assim, eu acho que se eles analisarem, eles sabem que está lá no ETCM, a gente já está publicado, tudo que a gente faz é publicado, então não tem necessidade de a gente estar expondo a vida do servidor. A gente preserva isso. Entendeu, Adalberto? Muito bem, são 12h53, estamos conversando com o prefeito de Sítio do Quinto, Jair do Correio, né, falando aí sobre essa problemática com os professores de Sítio do Quinto. Então, o seu problema tem, por enquanto, sido essa questão, né, do sindicato, né, desse aumento dos professores. Com o restante das classes... Não, estão tudo tranquilo, a gente já reajustou, estamos também revendo aí uma questão dos agentes comunitários de saúde, mandei fazer um levantamento para ver se tem como a gente também dar um reajuste, porque foi a única categoria que teve reajuste o ano passado, os outros não tiveram por conta da Lei 173, mas a gente também está revendo isso para ver se a gente tem condição de dar uma ajuda. E só para finalizar aqui, não sei se você tem mais alguma dúvida em relação à questão do piso, quando nós sentamos com os servidores, inclusive, para mostrar a minha boa fé, o presidente do sindicato, na última sessão da Câmara, ele levou uma provável receita que iria entrar em Sítio do Quinto de 13.386.000. Para mostrar a ele que eu não tenho a má fé, eu disse a ele que a nossa previsão é de 17.816. Então ele está errado aqui. A nossa previsão é de receber mais. Só que as despesas de educação, eu reajustando aí 10%, nós iríamos gastar com a folha ao longo do ano 16 milhões e 88.241 reais. E isso dando 10% de reajuste. Nós fizemos algumas 10% que estaríamos gastando aí 90% do que vai entrar, ou seja, do que está previsto a entrar. 90% com folha de pagamento. Se a gente coloca aqui os 15%, que é o que está previsto, que inclusive eu vou mandar o projeto, ficou em execução o projeto, vou mandar o projeto para a Câmara hoje. A gente estaria gastando 95,7%, eu dando os 15%, quase que o dinheiro todo. Quer dizer, a gente também precisa de aplicar em outras áreas, mas aí eu estaria gastando 17.551.000, ou seja, estaríamos gastando 95,7% de tudo que vai entrar do Fundeb no ano de 2022. Se eu tivesse aqui, desse a eles os 33,24%, nossa folha estava prevista aí para 19.266.308 reais, ou seja, estaríamos gastando 108%. Eu teria que complementar a folha com quase 2 milhões de reais. Quer dizer, eu ia tirar do recurso livre 2 milhões de reais para pagar a folha do professor. Com esse aumento de 15%. Com aumento de 33%. De 33%. Com aumento de 15%, a folha estaria indo a despesa estaria indo para 95%. Sobraria aí algo em torno de 4,30% para a gente investir, porque a educação, ela não é só salário. A educação precisa de estrutura física, a educação precisa de transporte em boas condições, e a gente precisa dar esse conforto também aos nossos alunos, porque o principal figura da educação são os alunos, e às vezes a gente acha que o salário, eu sei que é importantíssimo, e eu não disse a eles que não vou pagar, eu disse a eles que vamos reajustar 15 agora, e o município recebendo receita suficiente, a gente refaz um projeto, manda para a Câmara e ajusta novamente.
Agora, eu não vou mandar um projeto hoje de 33, me comprometendo sem saber o que é que vai entrar ao longo do ano. Porque depois que o projeto for aprovado, a gente atrasar salários, aí sim eles vão ter direito de fazer greve e de parar, aí sim estaremos prejudicando de fato os nossos alunos. Então, isso é mais uma maneira da gente estar precavido. Porque eu também me preocupo. Já pensou você ficar sem receber o salário? Como é que fica a vida do pai de família? Então, minha vida aqui é especialmente para fazer essas justificativas, essas explicações, e explicar isso principalmente para o pai e mãe de família. E os nossos alunos, aqueles que têm um entendimento em saber que hoje, infelizmente, alguns dos nossos professores estão tendo uma grande falta de respeito, principalmente com os alunos. E com a nossa gestão que vem fazendo um trabalho voltado, priorizando sempre os nossos servidores. Por mim, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, principalmente, eu peço que eles repensem nos alunos. Não voltem pela gestão, não voltem pela secretária, mas voltem pelos alunos, pelos pais de família que hoje tem a preocupação de ter seus filhos amanhã sem estudar. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu também já vi uns comentários nas redes sociais, é em relação ao transporte escolar, que realmente ele está vindo bastante cheio, os ônibus estão vindo cheios, mas a gente está fazendo um monitoramento de cada linha. Eu já pedi os motoristas para anotar, porque quando ele sai do povoado, ele não sai cheio. Então, por exemplo, o ônibus que sai da Lagoa do Limoeiro, ele sai com 20, 25 pessoas e ele vai pegando no caminho. Eu pedi para fazer um monitoramento para que a gente possa não colocar mais um ônibus saindo da Lagoa do Limoeiro, mas que ele possa ir até onde até onde o ônibus da Lagoa do Limoeiro lotou. Para a gente também tentar ir baixar e diminuir o custo. Lembramos também que agora, recentemente, fiz uma reforma geral no transporte escolar. Os ônibus estão todos reformados, não só a parte interna, mas também a parte externa. Obviamente que, hora ou outra, um ônibus vai dar problema. Por quê? Porque eles passaram 2 anos parados. E quando você passa 2 anos parado, quando começa a trabalhar alguma coisa, uma borracha que ressecou alguma coisa, vai dar problema, mas ao longo de 1 mês, 2 meses, a gente vai estar deixando tudo regularizado. Essa parada aí, deu para reformar todas as escolas? Como é que está a situação dos prédios? Olha, Adalberto, eu reformei algumas, a exemplo do Colégio Santo Antônio, Escola João José do Nascimento, mas nós ainda estamos trabalhando nas reformas. Não vou negar para você que eu tenho medo eu não reformei, não foi porque não tive tempo. O tempo deu, mas aí eu fiquei com medo de gastar e não ter condições de cumprir no final do ano com o pagamento do servidor. Tanto é que me arrependi, porque o dinheiro tinha dado para reformar. Mas aí agora, ao longo do mesmo, está tendo aula, a gente vai trabalhando nos finais de semana, quando for dando espaço, de maneira segura para não prejudicar os alunos, mas a gente vai estar com as reformas em andamento. Já tem reformas na queimada de dentro, no estaleiro, já foi feito no estaleiro, estou fazendo na queimada de dentro, no barreiro, vamos fazer lá na porteira, vamos fazer no Flamengo, que é um muro tal para dar mais uma segurança aos alunos, cascalheira, creche, vamos fazer também no Rasinho, no Tingui, e estamos finalizando a João José. Bom, a situação está colocada, né? São 2 lados, um lado querendo mais e o outro, né, que não pode pagar. Como resolver essa questão? Na verdade, não é que eu não queira pagar. Deixo claro aqui para os professores a questão, eu quero pagar, eu só estou adiando um pouco, mas é um adiamento que vocês terão o dinheiro, vocês terão como ver o dinheiro mês a mês, e lá na frente, mês de julho, a gente senta novamente, faz os cálculos, e se o dinheiro realmente der, a gente vai pagar sem sombra de dúvidas. Não tem se negado a conversar? Não, de forma nenhuma. Sentei com eles, convoquei a classe, sentamos, conversamos, passei essa proposta, não tive tempo. Depois eles mandaram um ofício para sentar de novo, sentamos de novo com o pessoal, com a comissão representando o sindicato, não chegamos ao acordo e estamos dispostos a sentar para conversar sempre, porque eu acho que não adianta a gente fugir da responsabilidade. Para quê? Não adianta. Então a gente tem que sentar, conversar e chegar a um acordo. O que não pode é que fica esse impasse dos pais de famílias, as mães de famílias, os alunos, sem saber se amanhã vai ter aula. Então a gente vê, assim, e outra coisa também,
Se a greve for declarada ilegal, todos eles que estiverem em greve vão tomar falta e vou descontar cada um no final do mês. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Se entrar em greve, a gente sabe que a lei de greve hoje, você tem que manter no mínimo 80% do profissional trabalhando. Se parar abaixo disso aí, eu vou botar falta mesmo e não quero nem saber. Vou descontar sim no final do ano e não tem essa de repor aula não. Simplesmente vai ter seu salário abatido, porque não é justo os alunos passarem 2 anos sem ter aula presencial e quando voltar o pessoal vir com a ideia de que tem que receber. Para você ter uma ideia, Adalberto, o salário hoje de um professor de 40 horas nível 3, se eu colocando o reajuste de 33%, ele vai, depois de todos os encargos, para R$ 10.500. R$ 10.500 é um salário ótimo, mas assim, o município não tem dinheiro para pagar. Porque muitos dos professores eles acham que o salário é só aquilo que eles recebem. Eles não contam que o município tem um patronal para pagar. O patronal hoje é 22,5%. Então, se a folha hoje for de 1 milhão, no final das contas com os encargos vai ser 1.225.000. Então, isso muitos deles não sabem. Muitos deles não sabem que o patronal é um custo, um encargo extra que vai junto com a folha. E isso também eles têm que ficar sabendo. Então, nossa folha, depois do piso, está previsto aí só a folha da educação para 1.400.000. Então, fica praticamente inviável. Tudo bem que o mês de janeiro entrou 1 milhão e me parece que 1.300.000 ou foi 1.500.000. Mas todo ano vai ser assim? Será que quando chegar em julho, agosto, setembro e outubro, que o recurso cai, esse dinheiro vai entrar? Agora em março já está previsto cair 40% do FPM, comparado a fevereiro. Então tem todas essas questões que a gente tem que colocar na mesa para depois não sofrer as consequências, né? Muito bem, Jair. Mais alguma coisa que você queira pontuar? Não, é basicamente isso e espero que os nossos professores eles entendam que eu não estou aqui de forma nenhuma pegando uma guerra, nem uma quebra de braço com eles. Pelo contrário, eu só estou de forma precavida para que eu possa continuar esse resto de 3 anos, 2 anos e pouco, pagando o salário deles em dias, porque a minha preocupação sempre foi essa, porque eu vi o sofrimento no passado, eu passei muito por isso, de passar 5, 6 meses sem receber, e sei o que é um pai de família, uma mãe de família, chegar no final do mês e não ter seu salário para pagar suas contas. Não ter. A partir do momento que você não tem salário para receber, sua credibilidade também no mercado acaba. E aí, como é que funciona? Como é que fica o município? Como é que fica esses pais de famílias? É pensando justamente neles também que a gente está precavido. E eu digo a eles que não querem um centavo da educação. A gente não tira um centavo da educação para outra finalidade. Pelo contrário, muitas vezes antes da pandemia, quando chegava lá no mês de dezembro, eu pegava aquele 1% que entra de extra no mês de dezembro, transferia todo para a educação para pagar o 13º do professor. Então, sempre pegamos o recurso livre para pagar dessa forma. Então, eu acho que o município também precisa de outras manutenção. O município precisa de estrada, o município precisa de remédio. O município, muita gente depende exclusivamente da prefeitura para tomar remédio, que tomam remédio contínuo. O município precisa de pagar algumas cirurgias ou alguns exames para a população. O município precisa de manter as mulheres grávidas que não têm condição com seu pré-natal em dia. O município precisa doar cestas básicas. Aí alguém pode me perguntar, mas está tirando da educação? Não, mas eu não posso tirar do recurso livre para pagar a educação. Se não, falta para essas outras ações que o município desempenha e desenvolve. Muito bem. Conversamos então com Jair. Mais alguma coisa, Jair? Adalberto, só falar um pouquinho das ações que hoje, de certa forma, o município de Sítio do Quinto vive um dos seus melhores momentos. Esse é só um entrave que iniciou-se agora, mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem mais de 150 pessoas trabalhando lá nas obras do governo do estado, na delegacia, na escola. Vamos agora dar início aí provavelmente a um campo de futebol. Vai fazer um estádio? Estamos nos brigando para que seja um estádio, mas infelizmente teve alguns cortes. Mas vai ser um campo murado, vai ser um campo com grama, vai ser me dizendo eles que tem poço artesiano, porque a grama é natural.
E a gente tem essas obras funcionando, diversas ruas estão sendo calçadas nesse do Quinto. Vamos agora dar início em mais 8.600 metros de pavimentação, que serão contempladas a Rua Benedito Martins, Rua 7 de Setembro, e outras ruas. Então são mais 8.400 metros e 600 metros de pavimentação que serão iniciados. Finalizamos agora o maior sistema de abastecimento de água do município, que aí eu acredito que a gente chega a uma totalidade de mais de 80% de abastecimento da zona rural. É o sistema Saco do Xingui. Agora, no último sábado, inauguramos uma extensão de água lá na Lagoa do Zilimeira. Via a alegria do povo, fomos lá. Enfim, estamos finalizando uma manutenção das máquinas para voltar a fazer as estradas vicinais. E o nosso trabalho é assim, não para, tudo isso com recurso próprio. Agora finalizamos agora a ampliação do cemitério lá na cidade e ficou show de bola. Vamos agora também iniciar a construção do cemitério lá no povoado Tingui. O cemitério mais uma pavimentação de acesso ao cemitério. Então tudo isso para dar um conforto, para dar uma... Porque eu acho que você não ter onde enterrar seus entes queridos é muito, muito triste. Já teve gente lá no Tingui que tiveram que desenterrar porque deu uma confusão, enterraram na cova de outra pessoa, enfim. E a gente não quer ver isso acontecer. Estamos fazendo a manutenção de todas as ruas da cidade, a limpeza, vamos fazer a pintura, cortando árvores, enfim, deixar a cidade em condições de receber os nossos visitantes com classe, né? Estamos fazendo. Santo Antônio. Estamos terminando também a praça de eventos que eu digo a você, está convidado a visitar, é uma das melhores praças mais bonitas da região. Não conheço nenhuma aqui na nossa região, de nenhuma cidade que seja tão bonita como a nossa. Não é porque é Sítio do Quinto, não. Estamos aí também para iniciar uma praça com o público voltado praticamente para crianças, né? Brinquedos, enfim, uma pracinha lá na Praça da Torre, na praça que é conhecido, lá a praça do restaurante Rota dos Sabores, a pracinha que vai ficar muito bonita, voltada exclusivamente para as crianças. E é isso que a gente tem feito, muito dessas obras com recurso próprio. Então a gente não vai pegar esse recurso próprio e vai transformá-lo todo em salário, até porque quando a gente faz isso, que na verdade eu já estou desrespeitando, né? Quando ele diz, você está desrespeitando a lei do piso. Não, nós estamos pagando o piso. Nós estamos desrespeitando talvez uma lei do município, porque o município não tem condições de pagar. Mas na verdade o piso hoje não foi uma lei que disse que tem que pagar os 33, foi uma portaria que ainda está em discussão para ver se realmente é constitucional. Então, é uma portaria. Vou cumprir uma portaria e desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, que cumprindo os 70% dos professores, eu já passo a gastar 63% de índice de pessoal. Quer dizer, eu já ultrapassei dos 54%, quase 10%. Então eu estou descumprindo a lei, eu vou ser penalizado com isso. Mas até aí tudo bem, o que eu não quero mesmo é atrasar a folha de pagamento dos nossos servidores. E eu gostaria também de voltar aqui um pouco para a saúde, que ontem, com muita alegria, tivemos lá a finalização do grande mutirão feito lá pelo Instituto Mais Visão. Foram atendidos mais de 650 pacientes, só de pessoas identificadas com problemas para cirurgia foram 150, isso foi importante, que as pessoas agora serão encaminhadas, vamos levar todas e marcar em Salvador. Também fizemos a testagem nas escolas onde foi testado os alunos do município, os alunos do estado. Em janeiro foi iniciado a vacinação pediátrica. Eu acho que, como está acontecendo em toda a região, todos os municípios, nós também fizemos lá de 5 a 11 anos, onde vacinamos já mais de 750 crianças. Mutirão de vacinação na busca ativa dos faltosos do Covid. Foi feito agora um mutirão, porque muita gente acha-se que ainda a Covid acabou, que não precisa vacinar, mas eu aconselho essas pessoas que procurem a secretaria, procurem os pontos de vacinação, se vacinem, porque só assim a gente consegue estar dando um basta no Covid e voltando à normalidade.
A realização de exames em parceria com a Policlínica Regional de Ribeiro do Pombal, que é a nossa área, ressonância, raio-x, ultrassonografia, tomografia. Em relação à ressonância, eu gostaria até de desvendar aqui um caso de um problema que aconteceu lá em Cídio Quinto, que o pessoal acha que é uma perseguição política, que a gente não trata disso. A gente não trata de perseguição política, independente de que a pessoa vote, ou votou, ou vai votar. O atendimento é igual para todos. A pessoa colocou lá a documentação esperando a ressonância demorou. Por quê? Porque a nossa cota é pequena. Nós somos um município 0,8 e a nossa cota só são 6 por mês. Então, 6 por mês, aí as pessoas têm que esperar a fila acontecer. E essa pessoa não teve a paciência, foi buscar em Antas. Antas tem 20 por mês. Talvez faltem até quem faça as ressonâncias lá. Evidentemente que vai ter mais chance de você fazer. Uma coisa também que fizemos agora, pensando justamente nas pessoas que fazem tratamento fora do domicílio, trocamos todas as poltronas dos ônibus. Era aquela poltrona que não deitava, e agora são poltronas executivas. Consertamos ar-condicionado, deixamos tudo funcionando direitinho para que as pessoas tenham conforto. Porque daqui para Salvador não é uma viagem próxima, é uma viagem longa, então a gente tem que dar no mínimo de conforto a essas pessoas. Temos casa de apoio em Salvador, casa de apoio em Aracaju. Continuamos ainda com a confecção e entrega de prótese dentária. Isso aí, as pessoas que tiverem a necessidade, procure seu agente de saúde, ou então procure a Secretaria de Saúde para fazer seu atendimento. Atendimento aos pacientes de glaucoma também, além do mutirão da visão, nós também trabalhamos com esses pacientes exclusivos. Realização de mamografia em Paripiranga, isso aí a gente tem feito até para fazer o trabalho precoce de descobrir alguns tipos de doença. Realização de ações educativas na academia de saúde, sempre com as senhoras, com as pessoas que participam. Realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde, onde saiu diversas propostas que nós estaremos buscando, não só na CESAB Salvador, mas também a nível nacional. Contratação de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta pediátrica, que a gente sabe da necessidade das crianças lá de Cídio Quinto. Tem muitas crianças especiais e que precisam de tratamento desses profissionais. Então, pensando neles também, a gente fez essas contratações, muitas das vezes com a condição pequena, apertada, mas a gente vê a necessidade e a gente vai em busca. E, obviamente, que conquistamos recentemente, acho que no segundo quadrimestre, a gente ficamos em 7º lugar na Bahia, e agora no último quadrimestre a gente subimos para 5º lugar no estado da Bahia, na questão de saúde básica, e primeiro lugar da região, graças a Deus, e os profissionais que trabalham na área. Então, os indicadores do Previne Brasil nos apontam como 5º lugar do estado da Bahia. É uma pena que eu gostaria de ressaltar aqui, que agora recentemente perdemos 2 médicos. Eles tiveram que ser transferidos, eles foram estudar no caso. Fizeram Dr. Vitor, que foi para Teixeira de Freitas, e doutora Milena, me parece que foi para Salvador. E aí nós estamos na busca para ver se acha substitutos, que não é fácil. Eu gostaria de dizer às pessoas que não é fácil, médico no interior é muito complicado, muito difícil, mas a gente está na busca e vamos, no mais breve espaço de tempo, conseguir essas substituições. Muito bem. Tudo bem, eu só, para finalizar, dizer aos pais de famílias que nós temos feito o máximo para que o direito das crianças sejam respeitados, o direito dos nossos alunos sejam respeitados. A gente, hoje, a única coisa que deve aos professores é esse reajuste, mas a gente está negociando, a gente não deve 1 centavo de salário, os salários são todos em dias. Vamos mandar o projeto para a Câmara hoje. O vereador aprovando, a gente no final do mês já paga o retroativo, paga o mês atual e o retroativo. Também gostaria de passar para cada professor, que eu acho que não sei quem inventou essa história, que eu estaria mandando um projeto de lei para a Câmara hoje para baixar o percentual de regência de classe e outros benefícios que eles já adquiriram. Isso não é verdade, eu também não sou irresponsável para chegar a esse ponto. Eu acho que a gente tem que ter respeito pela classe, e eu tenho tido respeito não só pela classe dos professores, mas por todos os servidores. Então isso é alguém que inventou, alguém que quer realmente ver o mal
O mal quer botar o professor contra a gestão, então podem ficar seguros que isso não vai acontecer, e nem hoje e nem nunca, com fé em Deus, nunca há de acontecer uma coisa dessa. Se tiver que fazer alguma coisa, os direitos adquiridos eles são preservados, e a gente não pode tirar direito de ninguém. Pelo contrário, a gente preserva os direitos. Agora, se tiver que mudar alguma coisa no plano de carreira, se tiver que mudar alguma coisa no estatuto do magistério, vamos sentar com a classe, vamos negociar e vamos mostrar a realidade, e aí sim faremos as mudanças devidas. E aproveitando o espaço, gostaria de aproveitar para mandar um abraço caloroso a todas as mulheres, que amanhã é o Dia das Mulheres, e dizer que a gestão do Sítio do Quinto, em nome do prefeito Jair, abraça cada mulher, cada mãe de família, cada mulher, que a gente sabe a importância da mulher na sociedade, e seria indispensável. E aí, abraçando as mulheres, eu mando um abraço para minha esposa, para minha mãe, que é acamada, infelizmente não sabe o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem o carinho e o amor devido. Então, um abraço bem forte para todas as mulheres de Sítio do Quinto e todas as ouvintes da Rádio Jeremoabo FM. Bem, prefeito Jair de Sítio do Quinto, muito obrigado aí pela participação.